Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 passos para você começar a se organizar. E se você já se organiza, pega aí o papel e a caneta para você ir fazendo o seu checklist e identificando se dentro do seu processo de organização esses 7 passos estão presentes, tá? Então vamos lá. Da onde que eu tirei esses 7 passos? Estudando, verificando, mentorando e percebendo aquilo que realmente funciona e aquilo que não pode faltar em um processo de organização. Como todos nós temos mais tarefas para fazer dentro de um dia do que tempo disponível para fazer essas tarefas, nós precisamos cada vez mais aprender a identificar aquilo que é importante e organizar o nosso tempo para que a gente possa desenvolver dentro de um mesmo dia, dentro das nossas 24 horas, desenvolver os projetos que são importantes na nossa vida. Ter tempo para trabalhar, ter tempo para a família, ter tempo de autocuidado, ter tempo de descanso, ter tempo para a sua espiritualidade, ou seja, ter de maneira organizada tempo para tudo aquilo que importa. Eu não estou dizendo que você precisa fazer tudo isso em todos os dias ao mesmo tempo, mas que você precisa se organizar para que você possa se desenvolver nas diferentes áreas da sua vida. E foi dessa ideia que eu tirei esses 7 passos. Então, qual é o primeiro dos passos? Aquilo que você tem feito hoje, aquilo que você tem dedicado tempo e energia na sua rotina, estão ligados aos seus valores. E aí vem uma pergunta: quais são os valores que você não negocia? E eu já estou colocando 2 dos meus valores aqui para você. Eu sou um cara que eu prezo muito pela ordem das coisas e pela congruência, que são 2 coisas que se conversam. Vamos começar pela congruência. O que é congruência? Congruência eu prezo muito por cumprir aquilo que eu falo. Eu prezo muito por cumprir a minha palavra, por ser a minha palavra. Então, muitas vezes eu aguardo um pouco, eu observo para dar uma resposta ou para ter um posicionamento. Por quê? Porque eu prezo muito por isso. Eu gosto de falar aquilo que eu tenho base para falar e que eu consiga cumprir, que eu consiga ser congruente, ou seja, eu sou a minha palavra. E eu gosto muito das coisas em ordem. Em ordem não quer dizer que é tudo no lugar, tudo organizado, excesso de organização, não. Mas eu gosto que as coisas aconteçam em ordem. Esses são valores na minha vida, são valores que eu busco transmitir para as minhas filhas, são valores que eu busco construir dentro da minha identidade todos os dias para que isso se reflita na minha vida. E tanto é que isso é tão valoroso para mim que eu trabalho com gestão do tempo nos últimos anos. Por quê? Porque isso é valoroso na minha vida. Então, a gente precisa entender quais são os seus valores, o que realmente tem valor para você e que você não negocia. Isso tem que estar dentro da sua agenda, isso tem que estar dentro da sua rotina. Tá? O segundo passo, qual é o segundo passo? O segundo passo é entender que a nossa energia, ela varia com o dia. Você não vai estar com o mesmo nível de energia o dia todo. Existe algo que é chamado, até coloquei aqui, de cronótipo, e eu preciso entender qual é o meu. No momento de eu organizar o meu dia, no momento de eu planejar as minhas ações, eu, Jorge, preciso entender, e hoje eu já entendo, que eu sou
um cara matutino. Eu sou aquela pessoa que eu durmo cedo e que eu acordo cedo. E que no período da manhã, as primeiras horas da manhã, é o melhor momento, onde eu estou mais concentrado, onde eu tenho mais energia, onde eu consigo passar mais tempo focado em uma única tarefa. E eu sei também que depois ali das 5 horas da tarde é aquele momento onde eu estou com a baixa energia. É o momento onde eu já preciso começar a me desconectar do dia para eu me preparar para dormir cedo, para no próximo dia retomar esse ciclo. Só que nem todas as pessoas são assim. Tem pessoas que chegam às 5 horas da tarde e ela tá totalmente elétrica e é o melhor horário para ela ir treinar, ela ir para academia e ela sentar para estudar. Ok, são pessoas que são vespertinas. Então, entender o nosso nível de energia vai nos ajudar a organizar. Porque daí eu não vou ficar olhando para aquilo que funciona para o outro. Eu vou me conhecer e eu vou planejar o meu dia e a minha semana de acordo com o meu funcionamento, tá? Se você ainda não sabe, se você ainda não fez nenhum teste de cronótipo, tem alguns muito simples aí por aqui na internet. O que eu sugiro que você faça? Que nessa próxima semana você simplesmente se observe. Qual é o horário que você costuma dormir? Qual é o horário que você está mais atento? Qual é o horário do dia que você está mais cansado, que está mais sonolenta, está mais distraído? E aí você começa, a partir dessa observação, entender aonde que estão os seus picos de energia e aonde que estão os seus momentos de baixa de energia. Porque é assim que todos nós funcionamos. A nossa fisiologia, ela funciona dessa maneira. E a partir do momento que eu consigo identificar isso, eu consigo priorizar as tarefas mais importantes no momento de alta energia. Isso vai melhorar tanto a minha organização quanto a minha produtividade. Qual é o terceiro passo? Valores e energia. O terceiro passo é algo que é fundamental, que é alinhar as nossas expectativas. É preciso entender como é que está a minha condição de tempo e de energia para cada dia, para que a minha rotina seja uma rotina prática, seja algo funcional, para que a minha rotina seja algo que me ajude a ser uma pessoa mais produtiva e não que me ajude a me frustrar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que se organizam demais, que planejam aquela rotina linda, maravilhosa, só que hora que olha para o dia dela, aquela rotina ela não é possível de ser feita. Então, se você já sabe que aquela rotina não é possível de ser feita e cumprida, por que é que você está planejando ela? Ah, porque eu queria ser assim, Jorge, eu queria acordar essa hora, eu queria dormir essa hora. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a fazer um ciclo para o meu primeiro meio Iron, eu chegava em casa por volta das 11 horas da noite todos os dias. E eu entrava para trabalhar às 6h30 da manhã. E eu precisava treinar. Aí eu comecei a acordar 3h50, 4 horas da manhã. Dormia mal. Tá, beleza, mas fiz isso por algum tempo. Só que eu precisei alinhar a minha expectativa e entender que não adianta eu querer ter um tempo no dia, porque naquela época era isso, eu trabalhava das 6 da manhã às 11 horas da noite, basicamente todos os dias, e aí eu precisava alinhar a minha expectativa para entender, ou eu faço do jeito que dá e me alinho, ou eu não faço e fico me frustrando. Então, a gente precisa entender que a rotina ela tem que ser funcional, a rotina ela tem que ser prática, a rotina ela tem que ter limites. E esses limites da minha rotina, eles são delimitados, eles são delineados a partir do momento em que eu alinho as minhas expectativas em relação ao dia. E aí eu passo a organizar a minha agenda e a minha lista de tarefas de acordo com a minha possibilidade e não de acordo com as minhas vontades, tá? Quarto passo, vamos lá, destralhar. Eu fiz um vídeo recente aqui, vou deixar esse vídeo para vocês aqui nos vídeos sugeridos, da importância que existe desse momento, o destralhar. Aliás, o destralhar é algo que a gente precisa fazer antes de se organizar. Por quê? Porque se eu não
me desfaço daquilo que não faz mais sentido, se eu não tiro aquilo que está em excesso na minha vida, o que vai acontecer é que no momento que eu vou me organizar, eu escondo os excessos e eu só mudo ele de lugar. Vou dar um exemplo para você. Você vai organizar a sua casa, tem muitas coisas na sua casa. E aí eu vou lá e vou começar pelo meu guarda-roupa. E aí eu pego todas aquelas camisetas que eu não uso mais e ao invés de eu tirar elas e fazer uma doação dessas camisetas, eu tiro ela ali do cabide e coloco elas dentro de uma gaveta. Eu estou destralhando? Não, eu só estou escondendo a bagunça. Elas continuam lá, elas continuam ocupando espaço, elas continuam até ocupando espaço na sua cabeça porque você sabe que aquilo está lá. Com as tarefas do dia a dia é a mesma coisa. Com as coisas da sua casa que você não usa é a mesma coisa. Com os brinquedos das crianças, estou falando isso porque no final de semana nós destralhamos os brinquedos das meninas aqui. Se você não sabe, eu tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 3 anos. E nós vamos fazer isso juntos. E tem muitas coisas que elas, não, eu não quero, só que elas não brincam mais com aquilo. E a gente precisa destralhar para abrir espaço para o novo. E mais do que abrir espaço para o novo, é para que eu consiga dar atenção para aquilo que realmente importa. Porque se eu tenho muitas opções o tempo inteiro, eu vou ficar toda hora negociando com a minha organização e com a minha decisão. Então, destralhar é muito importante, tanto fisicamente quanto mentalmente, com as tarefas que estão na minha cabeça. Pegar num papel, colocar isso lá, tirar da sua mente, colocar em um aplicativo. E o destralhar é muito importante também emocionalmente, porque quando eu passo a olhar para aquilo que realmente importa e eu destralhei, eu já me desfiz daqueles relacionamentos que já não me fazem sentido, eu já não frequento aquele ambiente que não tem nada a ver mais com a identidade, com a pessoa que eu estou me tornando, e quando eu faço isso e torno isso algo leve, o destralhar ele vai abrir muito espaço para que a minha organização e para que o alinhamento das minhas expectativas seja algo mais fácil de ser feito e mais fluido de ser feito dentro da minha rotina, tá? Qual é o quinto passo? Vamos lá. Opa, cadê? Deixe-me... Por que tá aqui grandão? Vamos lá. Pera aí, gente, que eu já vou encontrar aqui. Aqui. Esse é o quinto passo. Olha esse quinto passo. Por isso esse suspense. Saber dizer não. Isso é uma das coisas que mais atrapalham as pessoas no momento da organização, no momento do planejamento. Quando eu aprendo a dizer não, primeira coisa, eu evito a sobrecarga, porque eu paro de ficar pegando aquilo que é dos outros. Eu paro de ficar absorvendo e pegando atividades, tarefas e coisas para fazer que eu nem deveria estar fazendo, ou que eu, no meu entendimento, nas minhas prioridades, nos meus projetos de vida, não faz sentido eu estar ali. E aí o que eu falo? Eu não consigo dizer não para essa pessoa, eu preciso ajudar ela, eu preciso fazer isso. E aí isso vai me trazer sobrecarga, porque daí eu quero desenvolver os meus projetos, eu quero fazer as minhas tarefas, só que eu preciso também estar disponível para as outras pessoas. Então, o fato de saber se posicionar, de saber dizer não, vai também te ajudar a aprender a priorizar. Quando me vem um convite, quando me vem algo, quando surge uma tarefa nova dentro do meu dia, eu olho para essa tarefa e falo o seguinte, tá, essa tarefa, ela tem a ver com os meus valores? Essa tarefa, ela está condizente com a identidade que eu estou criando? Ela faz parte da rotina que eu quero ter para mim e para minha família? É sim e não. E o sim, ele tem que ser óbvio. O talvez também é não. O sim é óbvio. Por quê? Porque as minhas prioridades estão claras, porque os meus projetos estão determinados, porque eu já sei quais valores que eu não negocio, porque eu já alinhei as minhas expectativas, porque eu já destralhei da minha vida ou estou destralhando da minha vida aquilo que não importa. Então eu aprendo a dizer não. Percebe? São construções que nós vamos fazendo para tudo isso para quê? Para que eu tenha
uma melhor organização. Então, gestão do tempo é só a ferramenta que nós utilizamos em busca de viver aquela vida que nós desejamos viver. É isso. Esse é o grande ponto. Eu preciso aprender a gerenciar o tempo, porque o tempo eu não controlo, o tempo eu não compro, o tempo eu não empresto, então eu preciso valorizar o tempo que eu tenho. Como que eu faço isso? Gerenciando o tempo. Como é que eu gerencio o tempo? Através desses 7 passos, através de um sistema e de uma metodologia, e por aí vai. Aliás, o sistema metodologia que você pode aprender no DNA Produtivo, o link está aqui embaixo, se você ainda não conhece. Vamos lá. Esse 6º passo é algo que é extremamente importante, tá? É você determinar a sua RMV, a sua rotina mínima viável. É você se responder a essa pergunta. Responder para você mesmo, né? Esta pergunta. Quais atividades te mantêm sustentável? Quais são as atividades que você precisa fazer todos os dias? Essa é a sua rotina mínima viável. E ela vai variar de acordo com o desequilíbrio que você está fazendo na sua vida. Se você está em um momento onde você está priorizando muito o seu trabalho, e você tem um prazo para isso, a sua rotina mínima viável ela vai ter uma composição. Se você está priorizando mais, tá ali a família, o seu relacionamento, a sua rotina mínima viável vai ter uma outra formação. Então, é importante entender quais são as atividades que te mantêm sustentável no momento de vida que você está. O que é que você vai defender dentro da sua rotina para que essas atividades sejam feitas até nos piores dias, até nos dias mais caóticos. E eu coloquei aqui, hoje, a minha rotina mínima viável é: eu acordo, eu arrumo a cama, eu leio, eu treino todos os dias e eu lavo a louça da pia. Lavo a pia da louça é boa, né? Lavo a louça da pia. Você vai entender aqui, não vou nem mudar isso. Lavo a louça da pia no final do dia. Essas 4 atividades que são simples, ler e treinar faz parte da minha rotina já. É algo que me sustenta, é algo que vai fazer com que eu seja um pai mais presente e melhor, que eu seja um secretário municipal, sou secretário, né, da Educação, Esporte e Cultura aqui do meu município, com muito mais foco, com muito mais energia, que eu seja um mentor muito mais presente e muito mais inteligente para mentorear os meus mentorados, os meus alunos, e que eu seja um cara que mantenha o quê? A ordem, lembra? Ordem e congruência são valores que são importantes para mim. Então, arrumar a cama, lavar a louça da pia, são coisas que vão de acordo, que vão, estou procurando a palavra, né? Que vão em direção àquilo que é valoroso para mim. Esse é o ponto. São coisas tão simples, que precisam ser ditas e precisam ser determinadas. É o mínimo viável que você vai fazer no dia bom e no dia ruim, e você precisa determinar isso. Repara, não é nada mirabolante, não são grandes tarefas, são coisas mínimas e que você vai conseguir fazer até com pouca energia, tá? E o último passo, né, e não menos importante, talvez até o mais importante, é que você tenha um sistema de produtividade. Para você se organizar, você precisa entender a ferramenta e principalmente o método que te ajuda nesse processo de organização. E eu utilizo, o meu método é uma agenda onde eu tenho rotinas e compromissos e umas listas de tarefas, 5 listas de tarefas onde eu organizo tudo aquilo que é tarefa. Na minha agenda, tudo que tem prazo, tudo que tem dia e hora para acontecer está lá. Na minha lista de tarefas, tudo aquilo que tem dia mas não tem hora para acontecer, está lá. É assim que eu organizo o meu sistema de produtividade e é assim que eu te ensino o DNA produtivo. E é assim que eu indico que você
faça, que você se organize. Porque não adianta nada você saber quais são os seus valores, você alinhar a sua expectativa, você destralhar a sua mente, você aprender a dizer não, você determinar a sua rotina mínima viável. Não adianta nada se você não tiver no final da história um sistema para colocar toda esta organização. E eu mostro para você como que eu faço toda essa organização nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você.